Olá, muito boa tarde. CB Poder no ar ao vivo, aqui na TV Brasília e nas redes sociais do Correio Brasiliense. O CB Poder, você sabe, uma parceria do Correio com a nossa querida TV Brasília. Todos os dias a gente trazendo temas de interesse aí do brasiliense, da nossa cidade, da nossa comunidade. Eu sou o Vinícius Doria e me acompanha aqui na edição de hoje do CB Poder, Renato Souza, quem eu dou o boa tarde, participar dessa mesa. E nosso entrevistado de hoje aqui no estúdio é o presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e TCU Sindileges, Alisson Souza, a quem também cumprimento em nome do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Obrigado por atender nosso convite. Eu que agradeço, Dória, eu que agradeço, Renato, ao Correio Brasiliense, TV Brasília, por receber aqui o Sindileges. E você sabe, você pode acompanhar nossa programação, nossas lives no YouTube, no Facebook, nas nossas redes sociais do Correio Brasiliense, da TV Brasília. Nós estamos em todas as plataformas, no seu podcast, no seu tocador de podcast preferido. Lembrando que nossos conteúdos estão totalmente disponíveis para você. Então a gente vai começar, até porque o nosso assunto interessa muito aqui a capital do país, porque nós vamos falar um pouco sobre o serviço público e a relação do serviço público hoje, nesse cenário de hoje, com o governo federal. Alisson, então eu queria começar um pouco por aí, porque a gente vive um cenário um pouco tenso nessa relação entre o serviço público e os poderes, principalmente o poder executivo, que é com quem o servidor público tem uma relação muito próxima, e nós viemos de um período em que esse diálogo foi um pouco interditado nos últimos anos, principalmente no governo do presidente Jair Bolsonaro, e agora nós vemos um movimento oposto, que é um movimento de pressão, porque entra um governo que, historicamente, tem o diálogo com a categoria como uma de suas plataformas, que é esse governo atual. E aí vem a pressão por demandas há muito reprimidas. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento, dessa tensão, desse embate? Era um embate esperado, né, Dória, Renato, por tudo que você já comentou, né, nós ficamos muitos anos com demandas represadas, um governo em que, ao menos em relação ao poder, ao nível federal, nós não tínhamos nenhum diálogo possível, né? Não havia mesa de negociação, não havia mesas onde se pudesse conversar, dialogar, e, naturalmente, isso represou um conjunto de demandas, sobretudo demandas remuneratórias dos servidores, mas não só remuneratórias, houve muito apontamento de assédio no governo anterior, assédio institucional aos servidores, né? São situações que a gente viveu muito difíceis, sobretudo porque vivemos uma pandemia, né? Tivemos no governo passado 2 anos de uma intensa pandemia que ceifou a vida de milhares, dezenas, centenas de milhares de brasileiros, infelizmente. Um momento em que o serviço público foi fundamental para o nosso país, na defesa da vida, da saúde dos brasileiros, né? Eu quero aqui, de público, citar, sobretudo, as forças de segurança, também e, sobretudo, os enfermeiros, médicos e todas as equipes de saúde no Brasil, também o pessoal da própria educação, né, dos servidores da educação, que mantiveram o nosso país de pé, mantiveram o país funcionando em plena pandemia, num momento muito grave que nós enfrentamos, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Então, fruto de todo esse represamento, hoje nós estamos vivendo uma situação em que desembocou nesse governo, que é um governo mais ligado aos trabalhadores. Nós temos, então, todas essas demandas sendo colocadas na mesa. O senhor citou aí que no governo anterior teve denúncias de assédio, por exemplo. A gente teve órgãos públicos que foram transformados em verdadeiros quartéis, né? A gente teve 6 mil militares no governo, oficiais das Forças Armadas comandando órgãos públicos, mas então tinha essa tentativa de diálogo, de negociação e as portas eram fechadas, é isso? Sim, não havia porta aberta, a porta estava sempre fechada, não havia nenhum tipo de negociação entre os trabalhadores, os servidores e as instituições. Claro que no poder judiciário e no poder legislativo isso é um pouco diferente, porque são poderes que têm outros chefes, né? Então você consegue ter ainda algum nível de articulação, de negociação, mas no poder executivo, que é onde está a grande massa de servidores, fatalmente isso não aconteceu de fato, e nós tivemos problemas muito sérios de assédio institucional, dado que
os servidores não tinham voz e não conseguiam fazer ir adiante o bom funcionamento daquela instituição. Também era um tempo muito difícil na política, porque a política ela influencia o funcionamento do Estado brasileiro e dos seus órgãos e entidades. É naturalmente um momento de muita polarização, isso acaba se refletindo também na vida das instituições brasileiras. Então, esse é um ponto que nós precisamos repensar. Veja o que aconteceu recentemente no Congresso, na Câmara dos Deputados. Vocês acompanharam na comissão, não é, o nível de conflito que nós estamos vivendo hoje dentro do Congresso Nacional, por exemplo, na Câmara dos Deputados, o que nos traz uma preocupação muito grande, porque há pessoas ali trabalhando, e isso adoece as pessoas, isso traz problemas de segurança. Imagina se ali acontece um conflito, às vezes isso pode desembocar até mesmo na perda de uma vida humana. E isso é muito grave. Nós precisamos, de fato, repensar a maneira como nós estamos fazendo política no Brasil e como isso tem influenciado o funcionamento das instituições. Isso é muito perigoso. É importante ressaltar que quando a gente fala aqui de servidores, a gente não está falando, são trabalhadores que têm direitos, mas a gente não está falando que eles vão bater a porta para pedir aumento de salário, mas sim condições, porque tudo isso reflete no atendimento da população. Então, quando a gente fala de serviço público, não é de trabalhadores que são contratados pelo poder público, mas de todo o serviço que é prestado para a sociedade, não é isso? Sem dúvida. Assim, no Brasil, a população brasileira precisa entender que o serviço público ele não é só o servidor, ele não é só o empregado público. Existe uma esfera que é a esfera operacional dos servidores públicos e existe uma esfera política, de gestão, em que muitas vezes quem é o gestor não é um servidor público de carreira, muitas vezes é alguém oriundo da classe política. E aqui não vai nenhuma crítica a isso. Eu acho que o modelo é esse mesmo. Agora, é preciso que a gente tenha no Brasil um maior entendimento, um maior consenso na política, porque sem haver esse consenso, nós acabamos levando para dentro das instituições, dentro do Estado brasileiro, que tem que se focar sobretudo na população, né, no bom serviço prestado à população, na eficiência, na qualidade. A pessoa que quer matricular o filho na escola, quer usar uma UPA, quer usar um posto de saúde, etc., ele precisa de um serviço público bem orientado, uma política pública bem feita. E hoje no Brasil há uma intervenção da política maior do que o desejado no funcionamento das instituições. Isso é um problema que nós temos que estancar. Veja que quando a gente vem da Constituição brasileira, a Constituição brasileira estabelece o quê? O concurso público, de maneira a tornar o serviço público o quê? Impessoal. Né? Foi uma tentativa do nosso Constituinte de limitar a influência do poder político sobre o funcionamento do Estado. Em outras palavras, fazer com que a política opere a implementação das políticas públicas propostas numa campanha, o que é legítimo. O que é legítimo. Mas o serviço público ele funciona independentemente do detentor do poder, se é de direita, de esquerda, de centro. O serviço público precisa de perenidade, precisa de orientação perene. Ele não pode mudar todo ano, ele não pode mudar todo semestre, conforme o governante de plantão. Né? A política ela tem uma natureza de disputa, é natural da política isso. Há uma disputa, a gente acompanha isso nas redes sociais, a gente vê, né? O discurso aqui, o discurso ali, há ideologias, há entendimento sobre qual deve ser a política econômica. Agora temos vivido no Brasil nos últimos anos toda uma discussão em relação mesmo às questões morais, a pauta famosa pauta moral, né? Como funciona isso. Então, é da natureza da política o debate, a discussão e isso gera, obviamente, conflitos. Mas nós temos que saber limitar essa disputa para que ela não contamine o funcionamento do Estado brasileiro, dos órgãos, que é onde nós, servidores, estamos. Mas nós vivemos um momento bastante tenso nessa relação, até por força da própria situação fiscal do país. O governo hoje ele vive um problema fiscal muito sério, está tentando arrumar dinheiro, vem uma reforma tributária, tenta adequar as políticas públicas, né, que foram prometidas com os poucos recursos, e tem um Congresso muito inamistoso, é um Congresso que não colabora com o Executivo, ao contrário, ele tem uma postura de embate com o Executivo, e você cria conflitos que se refletem, por exemplo, na greve dos servidores das universidades. As universidades estão paralisadas até agora, o governo tenta dialogar, mas é o outro lado da medalha, agora é a hora da pressão. Só que o momento é muito difícil, quer dizer, cobertor curto, né? É muito difícil você contemplar todos esses interesses e todas essas demandas. Como é que resolve isso agora?
Nesse governo, a gente viu com muito bons olhos a criação do MGI, né, Ministério da Gestão e Inovação, muito bem comandado pela ministra Esther Dweck e sua equipe, que tem conseguido abrir mesas de negociação, tomar essa iniciativa que é louvável, porque ela justamente é a porta de diálogo que nós não tínhamos no governo anterior. Então, isso é muito positivo, as categorias têm conseguido ir até o governo levar suas demandas. É natural que existam ruídos, né, nesse processo, exatamente em face do cobertor curto, o governo sabe de suas limitações, tem sido muito cobrado pela questão do déficit zero, nós estamos em plena discussão de uma reforma tributária, quer dizer, são tantos debates em discussão no Brasil para tentar remodelar, né, o nosso país, o funcionamento da nossa economia, o funcionamento do nosso orçamento. Há discussões muito grandes no Ministério do Planejamento sobre refazer o planejamento no Brasil. Você tem gastos que vêm se perenizando ao longo do tempo e não se rediscute a política pública no Brasil e, ao mesmo tempo, se quer novas políticas públicas que vão se somando às anteriores e isso vira uma bola de neve. Então, quer dizer, é preciso repensar o Brasil. No meio de todo esse processo, existe o servidor público, que também está com suas demandas represadas e precisa, naturalmente, de um espaço de diálogo. E ficamos aí 4, 5 anos, algumas carreiras até mais, sem nenhum reajuste inflacionário. Nesse período tivemos perdas aí de mais de 40% do salário. Quer dizer, é preciso abrir mesmo negociação. Então o governo abriu, mas encontra dificuldade natural com a questão orçamentária. E aí entra o Congresso, né? Que nos últimos anos nós experimentamos no Brasil um maior poder concedido ao Congresso. O Congresso passou a ter uma maior voz. Antigamente o Congresso era muito aquela coisa fisiológica, né? O governo mandava, o Congresso carimbava. O Congresso carimbava, ficava contente ali. Hoje o Congresso não é mais assim. O Congresso quer participar das escolhas e eu acho isso positivo para o país, né? Na medida em que também se compartilhem as responsabilidades. Eu acho que ainda hoje há uma responsabilidade muito grande para o Poder Executivo em detrimento do Congresso. O Congresso ainda está um pouco blindado das escolhas que faz. Eu acho que acaba o ônus ficando apenas com o Poder Executivo. Então é preciso realmente que haja um maior equilíbrio. Mas eu acho que isso naturalmente com o tempo haverá e o Congresso vem buscando esse protagonismo, o que é positivo. A gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui. A gente está recebendo o Alisson Souza, o presidente do Sindileges, mas o CB Poder volta daqui a pouquinho, porque tem muito mais para a gente falar. Vamos falar de concurso, vamos falar ainda dessa relação política, vamos falar de tecnologia, inteligência artificial. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. CB Poder de volta aqui na TV Brasília. Você sabe, CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense com a TV Brasília. E hoje a gente recebe a Alisson Souza, presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do TCU, o nosso conhecido Sindileges. Alisson, a gente estava conversando um pouco no primeiro bloco sobre essa relação política e as pressões da categoria do serviço público com o Congresso, e é tudo uma disputa também de orçamento, de espaço, tem demandas represadas, aumento de salário, essa coisa toda. Mas o que vem na cabeça muito do cidadão que está lá e o serviço público? E o serviço que é prestado a mim, público, pelo servidor? A gente vê as universidades paradas, né, agora. O serviço público, quando para, numa greve, por exemplo, ele provoca reações enormes na sociedade brasileira. Em que nível está essa tensão da negociação? A gente pode caminhar para uma greve de servidores públicos caso o governo não encontre saídas para fazer uma reposição, por exemplo, das perdas inflacionárias desses últimos 4, 6 anos? É uma boa questão, Dória. Assim, é difícil saber o que vai acontecer de fato, porque existem muitas carreiras dentro do serviço público em situações muito diferentes. Como eu disse, tem algumas que têm conseguido recomposição, mesmo ao longo dos últimos anos, outras não. Mas, especialmente, as carreiras principais do ponto de vista do impacto na sociedade, educação, saúde, segurança, eu creio que o governo precisa dar uma atenção muito especial a esses colegas, porque, de fato, eles estão sofrendo há muito tempo. São pessoas que, especialmente, como eu mencionei, sofreram muito na época da pandemia, eles não faltaram aos brasileiros e merecem, portanto, receber do governo e de toda a nossa sociedade
um carinho muito especial nesse momento de negociação. Mas eu vou fazer uma provocação. Nos últimos anos, a pressão foi muito maior, não havia diálogo e os servidores não fizeram greve. Agora é um governo que se propõe a dialogar e a primeira coisa que acontece, por exemplo, no caso das universidades, é uma paralisação. Não é meio paradoxal? Eu creio que não, porque nós estávamos numa pandemia, né? Então é evidente que a pandemia exigiu de todos nós, mesmo a população em geral, os servidores públicos não é diferente, nós fazemos parte da população, exigiu de nós uma consciência em relação àquele momento, né? Quer dizer, não era um momento de reivindicar, as empresas estavam perdendo, trabalhadores da iniciativa privada perderam o emprego, havia todo um esforço do governo na época para que se mantivesse empregos e a renda das pessoas. Então, quer dizer, era um momento de muito sacrifício de todos nós brasileiros, né, do setor produtivo, do serviço público, igualmente. Então, eu creio que agora é um outro momento que nós estamos vivendo. A economia cresceu 3% ano passado, esse ano deve crescer mais de 2%. Quer dizer, nós estamos voltando a uma normalidade. E é preciso dar alguma satisfação para todo esse sacrifício que foi experimentado ao longo dos últimos anos. O governo tem feito isso em relação ao agronegócio corretamente, né? Nós batemos recorde de investimento aí no financiamento agrícola. Muito bom, isso é maravilhoso. Tem feito também isso em relação à indústria, a gente vê aí o esforço que o governo está fazendo para reindustrializar o Brasil, isso é muito positivo. Eu acho que o mesmo precisa ser feito em relação ao Estado brasileiro, ao funcionamento do Estado. Porque senão a população, sobretudo a mais pobre, vai sofrer muito. O jornal Estadão publicou nessa semana que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele paga diárias para juízes do TJDFT que estão lotados na corte. E não se justifica, porque estão em Brasília, não precisa pagar diária de deslocamento. Existe também uma atenção para fazer esse controle, para evitar esse tipo de abuso, até mesmo para a gente economizar, para inclusive as categorias ganharem mais, terem mais benefícios com essa economia? E isso vale para o Congresso também, que Sim. também tem suas diárias boas, também tem seus benefícios que a maioria do serviço público não tem. Sim, no Poder Judiciário e no Poder Legislativo, e algumas carreiras do Poder Executivo, você tem um nível salarial maior, né? Aqui em Brasília, a gente experimenta muito isso, mesmo nos governos estaduais, como aqui, por exemplo, no DF, você tem ótimas remunerações para algumas categorias. Mas isso não é a realidade da grande maioria dos servidores públicos. Isso, nós estamos falando aqui, talvez de 5% dos servidores públicos de todo o Brasil tem um nível salarial acima ali de R$10 mil, ou coisa do gênero. A imensa maioria dos servidores recebe 3 salários mínimos, um pouco mais do que isso, na grande maioria. Então, nós estamos falando aqui de educação e saúde, por exemplo, que a realidade deles é essa, não é a do Legislativo, não é do Judiciário, Só bem menor. uma curiosidade, é verdade que o Rio de Janeiro ainda tem mais servidores públicos federais do que Brasília? Não, isso não procede, não. Porque como ela era a capital antes, né, tinha uma grande massa de... Não, o Brasília, com certeza, todos Tem os mais, tribunais né? superiores estão aqui, o Poder Legislativo está aqui. É porque eu vi um dado que lá teria 500... que ficam circulando. Então. Não, mas a é porque eu vi Federal um tá dado aqui. mesmo que lá teria 500 mil servidores públicos. E Brasília, pouco mais de 300 A mil. maior parte dos servidores públicos, na verdade, 60% dos servidores públicos brasileiros são municipais. Entendi. Você tem 32% mais ou menos de servidores estaduais e 8% de servidores federais. Então, não acredito que em relação aos servidores públicos federais haja um maior número no Rio de Janeiro. Isso certamente não corresponde Então, à aquela verdade. crítica também que Brasília, a nata do serviço público, não pode ser considerada verdadeira, porque a maioria não estão aqui, né? Estão nos Em municípios. termos numéricos, não. Em termos numéricos, a imensa maioria estão nos municípios. Hoje, nós temos menos servidores públicos que nós tínhamos no governo Collor, por exemplo, né, em atividade. Hoje, Há você tem 30 menos servidores anos, públicos proporcionalmente à população do que nós tínhamos há muitos anos atrás. Então, aliás, esse é um mito que nós temos no Brasil, do Estado inchado, né? Isso não é verdade, isso não é real, não corresponde à realidade. O Brasil possui mais ou menos 12% da sua força de trabalho formal de servidor público, juntando as 3 esferas de poder. Em países da OCDE, essa média é de 20%. Em alguns países é 30%. Mas nós temos um problema também agora no serviço público, que é o envelhecimento do servidor. Quer dizer, os servidores estão ficando velhos, assim como a sociedade Da brasileira. população nós brasileira. invertemos a pirâmide etária, né? A gente tinha uma base muito jovem, agora não. Agora nós temos um balão em que as pessoas de meia idade estão formando o grosso da população, e imagino que isso também se reflita no serviço público e que causa também um outro problema, que é a aposentadoria desses servidores.
E nós vivemos esses últimos anos sem uma recomposição. Vamos ter concurso? Que vamos falar aqui. O brasileiro adora saber se vai ter concurso ou se não vai ter concurso. Qual é a situação hoje? Dora e Renato, tem que ter concurso. Essa é uma coisa que a gente tem feito uma defesa muito veemente em relação a isso. O Senado Federal, por exemplo, chegou a ter menos de 50% dos cargos efetivos preenchidos, cargos por concurso público. A Câmara dos Deputados agora fez um concurso, acabou de chamar um pessoal, mas ficou 10 anos sem concurso público, né? E nós vamos perder na Câmara dos Deputados, por exemplo, nos próximos 5 anos, mais de 800 servidores que terão condições de aposentadoria. Se isso acontecer, nós vamos ter um número maior percentualmente de vagas vazias do que preenchidas em concurso público. Mas aí não pode acontecer o que acontece, por exemplo, na educação, em que você tem mais servidores, professores temporários do que professores efetivos? Esse é o grande problema. Quando você não tem concurso, você vai ter que recompor de alguma outra forma. Aí vem a nomeação, vem a canetada. Esse é o grande problema, né? Veja, o Sindilege, nós também representamos servidores comissionados, nós entendemos que esses servidores merecem também receber toda a nossa atenção, são os servidores mais precarizados que nós temos no país, o trabalhador mais precarizado. Direito, né? Porque o trabalhador de iniciativa privada, quando ele perde o emprego, ele tem seguro-desemprego, FGTS, não é isso? O servidor público concursado tem estabilidade, o servidor comissionado não tem nada disso. Às vezes trabalha 20, 30 anos dentro de um órgão, é mandado embora e sai sem absolutamente nada. Ele não tem nenhuma reserva. E ele tem família, tem que pagar o boleto, tem que pagar as contas, tem que pagar, né? Às vezes está num tratamento de saúde, então ele precisa ser protegido. No entanto, nós precisamos entender que e a Constituição fez isso, uma repartição de atribuições. O servidor comissionado tem o espaço dele, de assessoramento às autoridades, de assessoramento, né? Até porque isso exige, obviamente, às vezes uma relação de confiança que já vem de muitos anos, a pessoa tem que ter isso. Existem trabalhos também que são trabalhos mais de político, na base política, por exemplo, estou falando de um parlamentar, ele tem necessidade de estar no Estado, de ter pessoas lá que o atendam em relação ao conjunto de interesses que ele representa. Agora, quando você pensa na instituição, e aí aqui eu estou falando Câmara, Senado e TCU, por exemplo, você precisa de servidor concursado. O trabalho técnico, o trabalho perene, a cultura organizacional, ela depende disso para o bom funcionamento daquela instituição. E até para não acontecer aquilo que no início eu falei aqui, que é uma excessiva ingerência política sobre o funcionamento do órgão. Você imagina lá, você tem que dar uma manifestação sobre um projeto de lei. Imagina se o seu emprego depende do parlamentar de plantão e dentro do Congresso nós temos parlamentares com várias ideologias. A quem eu vou atender? Sim. Então é preciso que o servidor tenha uma estabilidade e ele precisa de uma impessoalidade para que ele exerça bem o seu papel. Eu vou levantar uma bola para o Renato, que é um tema que o Renato gosta muito, que é a questão da tecnologia. Aliás, nós não temos. Tecnologia vai ajudar a melhorar esse serviço? São 30 segundos para encerrar. Sem dúvida, isso já tem acontecido no Estado brasileiro, o Poder Executivo tem feito isso, o gov.br está aí, toda uma realidade. O TCU, posso dizer, saiu da vanguarda da retaguarda para a vanguarda. O Congresso brasileiro foi o primeiro do mundo a fazer sessões remotas em plena pandemia, isso graças à tecnologia. Alisson, eu agradeço muito a sua presença aqui no CB Poder. Renato, sinto muito, o tempo voou, a gente nem falou muito de tecnologia, mas tem inteligência artificial, tem uma opção de coisa acontecendo, é bom acompanhar aqui no Correio Brasileiro. A gente ainda vai trazer esse debate aqui no CB Poder. Vai dar bom. Alisson, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no CB Poder, Renato, e a gente volta amanhã. Tchau.